Bom, pessoal, mais uma vez estamos aqui, né? Aqui nós vamos nesse momento resolver alguns exercícios, certo? Que estão no módulo de vocês, se encontram na página 239, né? O exercício de número 1. Então está indicando ali, certo? Vou resolver alguns itens. Aqui tem até a letra P, mas nós vamos resolver apenas alguns que pode servir como modelo para que vocês sigam para fazer os outros exercícios, certo? É muito importante fazer a fatoração porque aqui vai nos ajudar a resolver equações do segundo grau com outros métodos, certo? E resolver esse tipo de expressão, fatorar esse tipo de expressão é muito útil para a nossa unidade, certo? Que a gente está estudando agora. Então vamos lá. Vamos fazer as fatorações dos seguintes polinômios, certo? Isso aqui é chamado de polinômios. Por que polinômios? Porque cada parcela dessa é chamada de monômio. 5x ao quadrado é um monômio, 10x é outro monômio. E quando tem vários monômios numa expressão algébrica, a gente vai chamar de polinômio, certo? São vários monômios. Muitos monômios quer dizer polinômios, certo? Ok, então vamos lá, resolver o item B. Então nós vamos fatorar o item B. Então vamos fazer as fatorações. Resolução. O item B, gente. Você tem 5x ao quadrado menos 10x. Como é que você pode fazer isso aqui? 5x ao quadrado menos 10x. É bom que você note o seguinte. O 10 e o 5 são múltiplos. O que significa isso? O 10 e o 5 eles são divisíveis por um número comum. Ou seja, tem um número que divide os dois ao mesmo tempo. Nesse caso é o próprio 5. O 5 tanto divide o 5 quanto divide o 10. Nesse caso ele é um fator comum. Esse indivíduo aqui, certo? X ao quadrado e x. Eles também são múltiplos. Quem é o múltiplo? Quem é o divisor deles, já que eles são múltiplos? O x, certo? Então, nós vamos fazer essa fatoração colocando fator comum em evidência. Fator comum em evidência. Então, quem vai ficar em evidência aqui nesse caso é o 5 e o x. Porque o x divide tanto o x quanto divide o x ao quadrado. Aí você pode pensar, mas não é o x ao quadrado não? Fator comum? Não. Por quê? Porque ele tem que dividir esse. E x ao quadrado ele não divide x, certo? Para ficar mais claro, quando você estiver fatorando, você vai pegar a letra, né, ou a variável que tem o menor expoente de todas. Né? Se tiver aqui x ao quadrado, x... Então, nesse caso, o menor expoente é x elevado a 1. Então, você coloca ele aqui. Além de colocar o coeficiente, que divide os dois ao mesmo tempo, certo? Então, nós vamos fazer isso. O próximo passo é dividir cada coeficiente, cada termo, né, pelo termo que está em evidência. No caso, 5x ao quadrado, nós vamos dividir por x. Isso aqui se faz assim, ó. 5x ao quadrado dividido por 5x. Esse 5 aqui, ele vai embora na divisão. E esse x ao quadrado nós aprendemos que divisão de potência de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Nesse caso vai ficar x. Então, quando eu divido 5x ao quadrado por 5x, o resultado fica x. Muito bem. Agora nós vamos fazer de novo essa divisão aqui. Ó. 10x por 5x. 10x dividido por 5x. Note agora que o que é semelhante aí na divisão é o x. O que está no valor igual. Então você manda embora esse x aqui. Ó. Ele vai embora. Então fica 10 dividido por 5, que isso aí dá igual a 2.
Então você coloca aqui, ó, lembre-se do sinal. O sinal permanece. Então você fez a sua fatoração colocando fator comum em evidência. Olha, pessoal, nem todo polinômio, nem toda expressão algébrica é possível a gente fazer fatoração colocando fator comum em evidência, como foi o caso do item B. No item F não vai dar para colocar fator comum em evidência. Por quê? Porque em cada termo você não encontra um número que sejam múltiplos entre si, que tem um divisor comum, vamos dizer assim. Então, nesse caso, não tem um divisor comum, a não ser o 1. E o 1 não vai servir para fatoração nesse caso. E também não temos o A em todos, ou seja, a mesma letra em todos. A letra só aparece no primeiro termo e no segundo termo. No terceiro termo, ou na terceira parcela, não aparece o coeficiente A, e aí não dá para a gente colocar fator comum em evidência. Nesse caso, é outro processo, né, que a gente vai chamar de fatoração, pode ser chamado do trinômio quadrado perfeito, se for o caso, ou fatoração por agrupamento, certo? Então, vamos analisar primeiro se ele é um produto notável. Como é que eu sei se é um produto notável? Note o seguinte, produto notável, vamos lá. Produto notável. Como esse cara tem um menos, você pode imaginar isso aqui. Ó. Ele é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, certo? Ou seja, ele está nesse formato, ele pode ser escrito dessa forma, que é a forma fatorada, certo? Que é justamente o que a gente quer, ó, fatore. Então, forma fatorada é escrever nesse formato. Ok. Então, o que é que você vai identificar? Você tem que identificar os termos, se eles batem exatamente com isso aqui. Então, vamos analisar. O A, melhor indicar por aqui, né? O A bate. Ok, passou no teste o A. O último termo é quem? É B ao quadrado, ou seja, no caso aqui é 6 ao quadrado. Passou no teste também. Então, o A é A ao quadrado e o B é 6 ao quadrado. Opa! Passaram no teste todos os dois. Bom, e quem é o termo do meio? O termo do meio, você tem que analisar. É duas vezes o primeiro vezes o segundo. O que significa isso? O primeiro termo seria o A e o segundo termo é o 6. Então você tem que multiplicar eles dois. Se você multiplicando eles dois e multiplicar por 2 também, der esse valor que está aqui, então ele é um trinômio quadrado perfeito, chamado de quadrado da diferença de dois termos, certo? Verificamos aqui, 2 multiplicado por A multiplicado por 6. Mas isso aqui é A ao quadrado menos 12, porque 2 vezes 6 dá 12, 12A mais 36. Ou seja, isso é essa expressão. Neste caso, esse trinômio aqui, ele é um trinômio quadrado perfeito. Ele pode ser escrito nessa forma, certo? Nesse formato aqui. Ele é um produto notável quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos escrever. Então, aqui você tem A ao quadrado menos 12A mais 36, A ao quadrado menos 2 vezes A vezes 6, mais 6 ao quadrado, como a gente tinha mostrado antes. Então, isso aqui é quem? O primeiro termo ao quadrado, certo? Primeiro termo, menos o último termo que você tem, certo? Então, A menos B elevado a 2. Quando você faz a distribuição, se você multiplicar A menos 6 vezes A menos 6, você vai ter exatamente o que vai estar ali. Ó. A ao quadrado menos 6A menos 6A menos por me dar mais 36. Ou seja, A ao quadrado menos 2 vezes 6A mais 36. Ou seja, A ao quadrado menos 12A mais 36. Quadrado da diferença de dois termos. Ele está na forma fatorada. Tá certo?
Bom, será que esse item x ao quadrado mais 20x mais 100 também é um quadrado, é um produto notável? Ou seja, é desse modelo aqui. Agora note que o segundo sinal, né, o segundo termo, ele é positivo aqui. Aqui é negativo, aqui é positivo. Mas será que ele também é um produto notável? Vamos verificar. Você tem a mais b ao quadrado. Você vai ter a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então você tem que verificar os termos. Verifica o primeiro. X ao quadrado, passou, ele está elevado ao quadrado. Vamos verificar o último. 100 ao quadrado é 10 elevado a 2, que é 10 ao quadrado. Agora vamos verificar se o termo do meio, multiplicado o x e o 10, se realmente dá o termo do meio. Então 2 vezes o primeiro vai ser o nosso x e o b vai ser o 10, que é o último aqui. Ou seja, 20x ao quadrado mais 2 vezes 10 dá 20, 20x mais 100. Então ele passou no teste. Ele é um produto notável quadrado da soma de dois termos, certo? Então nós já temos a forma fatorada. Quem é essa forma fatorada? Você vai pegar o primeiro, quem foi o primeiro que nós testamos? Aqui. E o último, esse cara aqui. Ou você pode analisar até pelo termo do meio, o primeiro e o segundo, certo? Então aqui é o a ao quadrado, aqui é o 2 da fórmula, né? Aqui é o a, aqui é o b e aqui é o b elevado a 2. Então é só você imitar, imitando o modelo, né? Boa, né? Imitar. Então você pega quem? A elevado a 2, ou perdão, não tem esse a elevado a 2 não. A mais, me confundi aqui. Coloque A não, coloque os valores que estão escritos aqui. Então, x, que é o primeiro, mais o segundo. Quem é o segundo? 10, que é o nosso b, certo? Elevado a 2. Então, distribuindo, vai ficar isso aqui. Então, essa é a forma fatorada, certo? Muito bem. Então, x ao quadrado mais 20x mais 100 é x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o quadrado do segundo. Aliás, perdão, mais o quadrado do segundo. Então, isso é x mais 10 elevado a 2, que é a forma fatorada. Quadrado da diferença de dois termos, quadrado da soma de dois termos. Agora vamos ver o item M, né? O item M. 25 menos 49x ao quadrado. Existe ainda um terceiro produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, ele é esse indivíduo aqui. Essa expressão. A mais B multiplicado por A menos B. Então, um é positivo, outro é negativo. Quando você faz a distribuição, ele vai dar isso aqui, ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu acredito que vocês já tiveram uma noção porque vocês viram radiciação. E para fazer o cálculo da racionalização de denominadores, eu ensinei para vocês isso, certo? Nós vimos essa expressão, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então você tem uma soma e você tem uma diferença. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos resulta nessa expressão, certo? Só que essa expressão, a fatorada é essa. Então você tem que sair daqui para chegar nessa, ok? O que a gente tem que fazer é verificar se os termos do monômio, do polinômio, perdão, eles estão elevados ao quadrado. Então vamos verificar isso. Aqui, o 25. Sim, deixa eu fazer um comentário antes. Esse cara, eu poderia fazer fatoração colocando fator comum em evidência, como eu fiz na letra B? Não. Por quê? Porque nenhum dos dois é múltiplo um do outro. 25 e 49 não são múltiplos, ou seja, não tem nenhum divisor comum eles. E também a parte literal, que é a parte que tem a letra, só tem desse lado, no 49, no segundo termo. Né? No primeiro termo não tem nenhuma variável.
Então vamos ver. O 5, o 25 é 5 ao quadrado. E o 49x ao quadrado é 7. O 49x ao quadrado ele é igual a 7x. Tudo isso elevado ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, vai ficar 49x ao quadrado. Então, pelo teste que nós fizemos, ele é um produto da soma pela diferença, ou seja, ele tem essa característica. Então, você analisando essa característica, o que é que você vai ter? Olhando para aqui, que isso aí é quem? 5 mais 7x multiplicado por 5 menos 7x. Quando você for fazer a distribuição, você vai ter exatamente isso aqui. 25 menos 49 x elevado ao quadrado. Certo? Então, essa é a forma fatorada, porque esse é um produto da soma pela diferença de dois termos. Pronto, agora nós temos nosso último item, que é o item P, né? O item P, vamos colocar ele aqui, x ao quadrado mais 10x mais 21. Então vamos verificar se esse trinômio ele é quadrado da soma ou quadrado da diferença. Produto da soma pela diferença ele não é, porque produto da soma pela diferença só tem dois termos, certo? Então o produto da soma ele tem 3, produto da soma e produto da diferença também tem 3. Outra observação, pode ser feita fatoração colocando fator comum em evidência nesse caso? Não, pela explicação que eu fiz do item M. Não tenha um número que divida os três termos ao mesmo tempo, nem sequer a parte literal divide os três ao mesmo tempo. Então existe outro tipo de fatoração para esse caso. Então nós vamos ver aqui que tipo de fatoração. Agora vamos ver se é um quadrado da soma ou não, fazer o teste. O primeiro passa, né? Ou seja, ele tem que ser nesse formato, né? A mais B elevado a 2 vai ser A ao quadrado mais 2AB mais B elevado a 2. Se um desses falhar, então ele já não precisa nem continuar com os outros termos. Então o primeiro passa, né? X ao quadrado elevado ao quadrado. Vamos para o último. O B é o 21. Boa. Mas 21 é que número elevado ao quadrado? Aí você pode perguntar, 21 ao quadrado. Se você pegar 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 16, 5 vezes 5 dá 25. Então ficaria entre 4 ponto alguma coisa. Mas vamos trabalhar com números naturais, de preferência. Então se você pegar aqui um número natural, que é elevado ao quadrado, nenhum número natural vai ficar igual a 21, certo? Nenhum número natural elevado ao quadrado daria 21. Então nesse caso ele não é. E até porque nesse formato, para dar 10, você tem que ter 2 vezes o x vezes esse número aí, que é elevado ao quadrado, a raiz quadrada dele, quando multiplicado pelo x, teria que dar, e pelo 2 também teria que dar 10. Certo? Então nesse caso ele não é um quadrado da soma. E quadrado da diferença, ele é? Também não, porque seria só trocar o menos aqui, ficaria um menos. O teste é o mesmo, certo? Então, aqui não tem nenhum número que é elevado natural, cuidado, que é elevado ao quadrado de 21. Se for número real, é outra coisa, certo? Vamos trabalhar